Olá, meus amigos. Eu acho que ninguém pode começar a pensar em operar mercado se não entender o coração da teoria de Down, que é a teoria que leva a todas as estratégias que vocês conhecem de mercado ou vão conhecer de mercado. Todas elas têm o seu início, né? Todas as análises de mercado que nós temos também, desde as análises de price action, análise técnica clássica, análise de qualquer tipo realmente, vem da teoria de Down. Ela é a base de mercado. Vocês vão ter uma amostra muito maior do que a base de mercado quando estiverem fazendo o curso de análise técnica clássica. Lembro que esse curso de análise técnica clássica tem uma parte gratuita que fica na Ducascope, mas também tem uma parte que não é gratuita, que está aqui dentro do Gold. Aqui vocês terão ele completo, tanto a parte da Ducas como a parte que não faz parte lá da Ducascope, ok? Então aqui vocês terão bem mais completo. Mas deixe para fazer esse curso de análise técnica depois de fazer essa introdução aqui, porque essa introdução é a mais importante, tá? Vamos falar então da teoria de Down, como é que ela se desenvolve, né? Aqui nós temos um exemplo bem claro, estamos num gráfico de 1 minuto, mas isso é irrelevante porque isso ocorre em todos os time frames, de 1 minuto, de segundos, de tick, né? Que é aquele gráfico mais pequenininho que nós temos lá, que mostra o spread de compra e de venda, né? O spread. E ainda assim, nós temos esse mesmo efeito da teoria de Down. Qual é esse efeito, né? Nós teremos uma acumulação de preço, ou seja, um movimento onde o preço dança em lateralização, lateralizado, né? E eu quero aqui chamar a atenção para a diferença entre lateralização e consolidação, tá? Qual a diferença exata disso? A lateralização será um movimento, tá, pessoal? Onde a gente terá fundos exatos e topos exatos, retinho assim. Claro que o preço não vai subir reto, ele vai fazendo topos e fundos mais altos, mas ele respeita aquele ponto exato lá em cima, respeita o ponto exato embaixo, e aí ele forma duas linhas, né? Uma paralela em cima e a paralela embaixo. Isso é uma lateralização. Já a consolidação é exatamente isso aqui que vocês estão vendo. Não tem um fundo exato no mesmo lugar e não tem um topo exato no mesmo lugar. Então não faz essa dança bonitinha, né? Ele vai fazer exatamente assim, né? Começa num ponto, termina lá, depois ele desce aqui embaixo, mais alto um pouquinho, sobe aqui mais baixo, desce mais baixo. Ele não tem um ponto exato, onde ele respeita. É bem mais confuso, podemos dizer assim, né? Então a consolidação é desta forma, tá? Ela é diferente um pouquinho da lateralização. E nós teremos uma lateralização ou uma consolidação, tanto faz, tá? Para este movimento da teoria de Down, isso é irrelevante. Mas o que que ocorre? Nós temos a acumulação e depois da acumulação nós temos um estouro de preço, né? Nós vamos ter uma distribuição, certo? Então a gente tem a consolidação e uma distribuição. Essa distribuição pode ser para cima ou para baixo, tá? Nos times maiores que 1 hora, essa consolidação tende a romper para o lado da tendência. Então, se nós temos aqui, por exemplo, uma tendência de baixa, o preço vem caindo e forma essa consolidação, a tendência é que ele rompa para o lado da tendência principal, certo? Mas isso não é regra. Ali tem uma tendência a fazer isso, mas não é uma regra, tá, pessoal? Então, muitas vezes ele vai romper justamente ao contrário. O importante para a gente saber é que é um dos movimentos onde mais o trade perde dinheiro, é nessas consolidações. Na tendência é fácil de ganhar, agora na consolidação é onde você devolve o seu lucro. Geralmente é nesse ponto onde você vai devolver o seu lucro, certo? Então a minha dica para iniciantes é não opere dentro de consolidações, pelo menos não no início, tá? Quando você começar a operar a sua estratégia, começar a montar a sua estratégia, começar a pensar em operar, não opere aqui dentro, espere romper isso aqui, certo? Vamos falar de rompimentos mais adiante para você saber bem o que é um rompimento confirmado, né? Mas então você tem que saber que teoria de Down é isso, tá? Você vai perceber isso muitas vezes no mercado, nem sempre vai estar muito assim na cara que é uma consolidação, mas um exemplo que você pode ter são esses tipos de exemplo, ó: consolidação, distribuição, consolidação, distribuição, consolidação, distribuição,
consolidação, distribuição. Todo o mercado ele é formado assim. Geralmente as consolidações são formadas em retrações de movimento e não nas extensões de movimento. Falaremos sobre isso também, tá? Extensões são os movimentos maiores, as retrações os menores, né, de acordo com uma tendência. E aqui a gente vê também, ó, neste ponto aqui nós não tivemos, aqui a gente teve uma bem pequenininha, né? Então, consolidação, distribuição, consolidação, distribuição muito pequenininha. Claro que aqui nós estamos num minuto, né? Tende a ser menor mesmo. Isso tudo aqui é uma consolidação grande assim mesmo, está contido aqui dentro de todo esse movimento, né? Até ele romper aqui, ó. Isso é uma consolidação maior, tende a ter um movimento maior. E tem mesmo, ok? E assim vai acontecendo o mercado, consolidações e distribuições, tá? Acumulações e distribuições. Então o nosso mercado, na verdade, se a gente fosse traçar uma linha, ele funcionaria dessa seguinte forma: uma consolidação e uma distribuição, uma consolidação e uma distribuição, uma consolidação e uma distribuição. E assim ele vai formando uma tendência de alta ou uma tendência de baixa, certo? Então, na próxima aula agora nós vamos falar sobre tendência. O que é uma tendência, como a gente identifica, né? Eu tenho uma tendência de baixa ou eu tenho uma tendência de alta. O que a gente verifica, o que a gente usa para verificar isso? E eu lembro para vocês o seguinte: a partir do ponto sobre tendências, a gente vai aprender sobre linhas de tendência também. E isso é obrigatório até o final da sua vida como trader. Linha de tendência é uma regra de risco e você precisa utilizá-la. Se você não utilizar ela, você tende a perder o seu dinheiro. Sempre vai ser assim. E esse é um dos principais motivos que eu estou remodelando esse curso para mostrar para vocês aquelas coisas que são obrigatórias que você nunca mais pode deixar de usar. Nunca mais pode esquecer essas coisas, né? Então fiquem já cientes. Linhas de tendência são linhas obrigatórias no gráfico. Não importa a sua estratégia, não importa o que você está fazendo, elas sempre terão que estar lá. Ou você tende a perder dinheiro no mercado. Ok? Vamos para a próxima aula então, pessoal.